Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Uma das áreas atingidas pela recente reforma ministerial foi o Ministério do Trabalho e Emprego, até então dirigido pelo ex-presidente da CUT, Luiz Marinho. No programa de hoje vamos conversar com o novo titular da pasta, que já estreia no centro das discussões polêmicas, reforma trabalhista e direito de greve dos servidores. Está conosco o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe. Muito obrigado, ministro, por ter acertado a sua agenda para estar aqui conosco, responder algumas perguntas relativas ao mundo do trabalho que estão hoje sob a responsabilidade da sua pasta. Inicialmente, desde o começo da chamada onda neoliberal, no início dos anos 90, há uma campanha constante de setores ligados ao capital industrial e financeiro e dos próprios meios de comunicação, setores da grande mídia, no sentido de flexibilizar os direitos dos trabalhadores. Não está sendo diferente agora no início do segundo governo Lula. O senhor é um trabalhista convicto. A sua presença no Ministério do Trabalho e Emprego significa que os trabalhadores podem ficar um pouco mais tranquilos em relação aos seus direitos? Nós somos trabalhadores. Nós sentimos na pele as dificuldades que nós temos para a sobrevivência. A nossa tese, a nossa visão de mundo é de que o trabalho é a mais importante e perfeita fórmula de dignificar o ser humano. Mas o trabalho tem que ser amparado. A legislação trabalhista foi criada pelo presidente Vargas, nosso inspirador. Nós temos uma visão de que o fraco, a parte fraca desse processo do capital e trabalho sempre atrapalha. Ele é que precisa ser protegido. Porque o capital já se protege pelo poder que ele gera, certo, pela aplicação que ele tem. Então eu garanto ao trabalhador brasileiro que, sob o comando do PDT, o Ministério do Trabalho só quer ver avançar os seus direitos. Bem, os que defendem mudanças para retirar da lei os chamados direitos históricos, eles alegam que a CLT está envelhecida, que é uma lei arcaica e que não cabe mais nos nossos dias. Dizem, inclusive, que a legislação trabalhista brasileira inibe o desenvolvimento. O que há de verdade nessas alegações? Não há nada de verdade. Essa é a visão de quem nunca precisou de uma carteira de trabalho assinada. Essa é a visão de quem é oriundo de uma nata, de uma visão elitista da sociedade brasileira, que não compreende que eles não conseguem um capital sem o trabalho. Trabalho acumulado é que gera o capital, certo, nada mais do que isso. É uma visão equivocada, é uma visão egoísta e pequena de quem não tem compreensão para com a realidade brasileira. Muito bem. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, que foi publicado em fins de janeiro deste ano, o número de desempregados no mundo alcançou o mais alto nível histórico, 195 milhões de pessoas desempregadas, apesar do anunciado crescimento econômico global. A América Latina também não foge dessa realidade. Nesse quadro, a substituição da garantia legal pela livre negociação que está sendo defendida entre patrões e trabalhadores, que é, de certa forma, a linha mestra das reformas trabalhista e sindical que está sendo apregoada pelo Fundo Monetário Internacional e outras instituições do gênero, essa coisa toda não parece mais uma armadilha para os trabalhadores? Com certeza. Eu penso mais, eu penso que estão querendo importar para o Brasil realidades de um primeiro mundo. Muito fácil você falar em negociações livres na Inglaterra, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, onde você tem as necessidades básicas da população muito bem atendidas. Você tem escola de qualidade, você praticamente todas as cidades estão atendidas com água potável, com esgoto, com saneamento. Essa realidade é uma realidade completamente diferente do Brasil continental. Do Brasil, onde você tem uma massa imensa de cidadãos e cidadãs que ainda estão subexistindo, vivendo com salário muito baixo, vivendo de favores, se alimentando muito mal. Nós não podemos adaptar para a realidade brasileira, a realidade de um primeiro mundo. A legislação trabalhista, que foi um pouco inspirada, bastante inspirada na legislação trabalhista inglesa do século passado, ela tem como base principal a proteção do trabalhador. Porque eu pergunto, quem pode abrir mão do seu 13º salário? Quem pode abrir mão da sua férias remunerada? O que nós vamos fazer com a nossa gestante? Vamos demiti-la quando ela gerar um filho? Onde está a sensibilidade humana nisso? Será que a vida é só lucro pelo lucro? Será que é esse o comportamento razoável?
É o comportamento lógico, natural de um ser humano? Eu considero que não. Eu considero que o mais importante nesse momento é a gente incentivar o emprego formal. É a gente criar mecanismos com o governo, com o BNDES, com a Caixa Econômica, com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a gente qualificar essa mão de obra, para ter mais jovens preparados para o mercado de trabalho. É usar os recursos públicos para criar incentivo para que, quando a pequena e a média empresa, que é quem assina a carteira de quase 60% dos que estão no mercado formal, tem um incentivo para empregar mais. Quanto mais emprego elas derem, formais, assinada a carteira, menos impostos elas devem pagar. Essa é uma linha moderna, essa é uma linha de avanço, não a linha de tirar de quem não tem pouco ou quase nada para dar. Ministro, o senhor falou agora da carteira de trabalho. Alguns críticos até a carteira de trabalho, porque na época em que ela foi instituída foi uma força do simbolismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. A carteira de trabalho, a importância dela para o cidadão brasileiro. É importante como uma espécie de carta de alforria. Por quê? Nós tivemos a abolição da escravatura, né? Com a princesa Isabel, assinando a Lei Áurea, mas porque a Lei Áurea era economia para o Império. Era mais econômico dar a libertação dos escravos do que dando comida, casa que tinham que dar como escravos. Então não foi por nenhuma bondade, foi por mera economia processual. A carteira de trabalho foi a verdadeira libertação do trabalhador brasileiro, porque ele ali passa a ter nome, sobrenome e identificação. A carteira de trabalho eu a tive com 15 anos de idade. Quando eu levei para minha mãe ver, minha mãe disse assim: filho, agora você é um homem. Olha o simbolismo, está guardada comigo. Será que isso acontece comigo? Será que eu sou um ET de outro planeta? Eu acho que não. Eu acho que isso acontece com a maioria do povo brasileiro que precisa trabalhar e muito para sobreviver. Nós temos que respeitar o capital, mas o capital tem que respeitar o trabalho, porque sem ele, sem o trabalhador, não se constrói nada. Ministro, nós precisamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É só um minuto.